Olá, está no ar mais uma edição do programa TV UAB. Veja os destaques. Norberto Campelo é aprovado para compor Conselho Nacional de Justiça. Advogado piauiense é o primeiro a ocupar o cargo. Diretoria da Ordem Piauiense comemora a aprovação. E mais, CAAP inicia nova etapa de vacinação contra a gripe. Dessa vez, a meta é imunizar advogados do interior do estado. O programa começa hoje destacando um grande momento para a advocacia e o judiciário piauiense. A aprovação do advogado e conselheiro da OAB, Norberto Campelo, como Conselheiro Nacional de Justiça. A TV OAB conversou com o primeiro piauiense a ocupar esse cargo. Olá, doutor Norberto, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Parabéns pela aprovação. O senhor foi eleito com a maioria dos votos. Isso demonstra um prestígio da advocacia piauiense? Olha, eu creio que sim. Já a partir dessa primeira etapa, eu acho que no Conselho Federal, se nós não tivéssemos uma seccional forte, se não tivéssemos uma seccional reconhecidamente bem gerida, bem administrada, que cumprisse de maneira muito eficaz o seu papel, certamente eu não teria tido nenhuma chance, porque isso é muito avaliado. O segundo ponto é a própria advocacia piauiense, que também está num momento muito bom. Então, hoje, a gente ouve elogios aos advogados piauienses em todos os recantos desse país. Onde você chega, alguém já teve um contato com um advogado piauiense, seja proferindo uma palestra, seja lendo um livro de autoria de um advogado piauiense. Os nossos advogados também, que vão para fora fazerem mestrado, doutorado. Então, isso ajudou muito também, né? A advocacia piauiense é uma advocacia hoje muito acreditada no Senado Nacional. Então, obviamente que isso fortaleceu bastante o meu nome, porque eu estava lá representando esta advocacia e a própria seccional. Qual que o senhor considera o principal desafio que o senhor vai ter com esse cargo? Bom, eu acho que o principal desafio é sermos minoria. Na composição dos 15 membros do CNJ, nós somos apenas 2 advogados. E eu tenho percebido que mesmo aqueles oriundos da magistratura reconhecem a importância de fortalecermos o Conselho Nacional de Justiça e a importância do Conselho Nacional de Justiça ter uma presença cada vez maior nas administrações do Poder Judiciário. A sua experiência como advogado certamente vai contribuir muito, né, para essa atuação. Sem dúvida nenhuma. São 21 anos de advocacia e é interessante, eu tenho colocado isso, são 10 anos sem o CNJ, 10 anos com o CNJ. Então, isso dá uma ideia exata da importância do órgão. Então, eu sei como funcionava antes, como funciona hoje, os avanços obtidos. Também a experiência de presidente de seccional, eu passei a ter um contato cotidiano com os problemas enfrentados pela advocacia, com os problemas enfrentados pela própria magistratura. Então, isso, obviamente, também foi uma experiência muito interessante. E, posteriormente, como conselheiro federal, eu acho que foi o coroamento desta experiência. Como é que o senhor vai assumir o cargo de conselheiro e pensando no judiciário piauiense? Eu acho que é no que eu mais vou pensar, em primeiro lugar. Eu sei que o meu papel será o de trabalhar em benefício do judiciário brasileiro como um todo, mas, sem dúvida nenhuma, né, como piauiense, um apaixonado pelo nosso Estado, um apaixonado pela profissão de advogado, pela justiça, eu, claro, pretendo estar cotidianamente em Brasília, dentro do CNJ, como um verdadeiro despachante da justiça piauiense. Eu espero poder colaborar, porque estarei lá de maneira permanente. E o CNJ é um órgão realmente por onde passam essas demandas. Eu creio, inclusive até em outros órgãos, estando em Brasília e pertencendo ao CNJ, eu acredito que poderei contribuir, inclusive em outros órgãos. Eu mencionei aqui problemas de estrutura de pessoal, mas na sua opinião, quais são os outros problemas vivenciados no judiciário estadual, aqui no Piauí? Sem nenhuma sombra de dúvidas, o grande problema que nós temos é a carência de juízes. Nós precisamos... todos os atores do processo são importantes, mas nós temos advogados em número suficiente, mas não temos juízes, não temos servidores. É inconcebível que você tenha uma comarca e nessa comarca não tenha um juiz para atender a sociedade.
Isso é inaceitável. Então, o tribunal, inclusive, já comunicou à OAB que o concurso de juiz já está pronto e deverá ser lançado muito brevemente o seu edital. Da mesma forma, servidores. Por quê? Porque um juiz não consegue mais trabalhar sozinho, né? As demandas estão mais complexas, em maior número, então ele precisa de um suporte. Então, se tivermos mais juízes e mais servidores, muita coisa se resolve. Claro que não é só isso. Doutor Norberto, a TV OAB lhe parabeniza pela aprovação. Eu gostaria de agradecer também pela entrevista, pelas informações. Algo que o senhor gostaria de mencionar, que não foi perguntado. Quando o senhor toma posse? A posse deve ocorrer no final de agosto, que é quando encerra o mandato dos atuais detentores do cargo. O que eu poderia acrescentar apenas que eu ingressei nessa jornada como uma missão, né? Apesar de ser honroso para qualquer cidadão, para qualquer advogado ocupar esse posto, isso também traz um encargo e uma responsabilidade muito grande e um sacrifício pessoal também muito grande. Fica sacrificada a minha família, porque obviamente que eu vou ter que viver em Brasília esse período. Fica sacrificada a minha própria profissão, porque eu não vou poder advogar durante esse período. E obviamente que para mim isso é algo muito difícil. Porém, eu acho que para o Piauí era algo que tinha que acontecer. E como eu acabei sendo o escolhido pelo nosso grupo, pelo nosso movimento, para encarar essa missão, eu acabei admitindo por compreender que é um momento mágico para o estado do Piauí, na medida em que, juntos com a OAB, a gente vai poder dar uma contribuição muito maior para uma evolução rápida do nosso Poder Judiciário. A gente sabe que não tem uma varinha mágica para resolver tudo e que as coisas aconteçam rapidamente. Mas eu não tenho dúvidas de que a gente vai poder contribuir muito. Ainda sobre a aprovação do advogado Norberto Campelo ao Conselho Nacional de Justiça, veja a repercussão entre a diretoria da OAB no Piauí. A eleição de Norberto Campelo para o CNJ significa uma vitória da advocacia do Piauí, da seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também da própria população piauiense. O CNJ é um órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro que tem a função, a um só tempo, de planejar as ações do Poder Judiciário e também a função correcional. Nós temos um representante do Estado do Piauí, com a capacidade técnica, com as condições que o conselheiro Norberto Campelo possui, certamente teremos um bom representante que defenderá os anseios e as necessidades da advocacia e da população piauiense. Infelizmente, vivemos no Piauí uma estrutura do Poder Judiciário Estadual aquém da demanda. Necessitamos de mais servidores, de mais juízes e, às vezes, até de melhor estrutura física e também de melhor estrutura tecnológica. Esperamos que a presença do conselheiro Norberto Campelo possa contribuir para avanço nessas áreas. Um advogado sintonizado com a realidade do judiciário nacional como um todo e, em especial, o judiciário do Piauí, que tanto precisa de um olhar clínico e de ações mais efetivas para a melhoria desse poder e a melhoria da advocacia no nosso estado. Lembro-me bem que o advogado José Norberto Campelo, enquanto presidia a seccional piauiense, ele foi realmente muito combativo e lutou pela vinda do CNJ para o Piauí, no sentido de buscar melhorias e buscar as correções que a advocacia tanto reclamava e tanto clamava e pedia por sua ajuda. Naturalmente, essa posição independente, uma posição interessada e comprometida com a advocacia que o Dr. José Norberto tem, ela responderá muitos questionamentos que vêm sendo trazidos pelos advogados nos dias atuais. O CNJ vai ganhar por demais, porque o Norberto é uma pessoa preparada, experiente, tem o equilíbrio como trajetória de vida, como bandeira da sua advocacia, aberto ao diálogo, sensato e, acima de tudo, preparado. Tem a capacidade e o conhecimento jurídico para lá levar e defender as boas causas
dando ao Conselho Nacional de Justiça o equilíbrio necessário, a transparência e principalmente a justiça, como o próprio nome diz. Mas, acima de tudo, ele poderá, pela experiência e a boa experiência do Piauí, da nossa realidade, da advocacia e da estrutura que temos do Poder Judiciário, quem sabe, certamente, bons exemplos, não de problemas ou de críticas, mas de solução, apontando soluções para os problemas que nós temos a nível nacional. Ele é um grande representante, um advogado militante, com uma grande bagagem e um conhecimento a respeito do nosso judiciário. Já foi presidente do Conselho Seccional e conselheiro federal por 2 mandatos. Portanto, ele tem todo o gabarito, toda a bagagem necessária para bem representar os nossos colegas advogados no Conselho Nacional de Justiça. Não só os do Piauí, mas do Brasil inteiro, porque o elenco de serviços prestados pelo Dr. Norberto vai além do Estado. No próximo bloco, CAAP inicia a segunda fase da vacinação contra a gripe. A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, a CAAP, inicia a segunda fase da vacinação contra a gripe. Dessa vez, serão imunizados os advogados do interior do estado. Mais detalhes na reportagem. Como acontece há 4 anos, a Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, a CAAP, realiza a campanha de vacinação contra a gripe entre os advogados do Piauí. No mês de junho foram vacinados os advogados de Teresina. Agora, a instituição se prepara para a segunda etapa, que vai imunizar os advogados do interior do estado. Nessa segunda etapa, a gente já vacinou Água Branca, Floriano. Na próxima semana, vamos para o sul do estado, com São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Corrente. Retornamos Oeiras, Picos e Floriano. E, em seguida, a gente passa por Piripiri e Parnaíba. Assim como nos anos anteriores, a vacina é trivalente, protegendo contra 3 subtipos do vírus influenza, H1N1, H3N2 e influenza B. A vacina é gratuita. A CAAP vai estender a imunização também para os dependentes dos advogados. Nessa terceira etapa, nós vamos abrir, eu acredito que por 1 semana, 2 semanas, enquanto tiver estoque, a gente vacinará possivelmente ou na sede da CAAP ou possivelmente nas salas dos advogados. Sobrando a vacina do advogado, a gente vai imunizar os dependentes. A campanha de vacinação da CAAP é uma parceria com a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência e será custeada com recursos do Conselho Federal da OAB e do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Nós adquirimos vacina para imunizar todos os advogados do estado do Piauí. Entendemos que a gripe é um dificultador da vida do trabalhador e a nossa meta é imunizar todos os advogados. Para isso, adquirimos a vacina e estamos fazendo sem custo nenhum para o advogado. A única exigência é ele chegar, informar o seu nome para a atendente e é atendido imediatamente. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais no Twitter @OABpi, no Facebook OAB Piauí. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia.